Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como economizar dinheiro em 2023. Então, para começar, eu acredito que seja muito importante que a gente trate essa questão de economizar dinheiro como se fosse a nossa saúde. Quando a gente vai no médico, o médico sempre faz um exame geral para ver o que tem de errado com o nosso corpo, para aí sim atuar de uma maneira mais específica. No caso do dinheiro, né, dos investimentos, eu acredito que seja a mesma coisa. Então, primeiro, a gente tem que fazer um check-up da nossa vida financeira, a gente faz um balanço de todos os bens que a gente tem, né, de todas as dívidas que a gente tem, e aí, com isso, a gente vai ter uma imagem mais real da nossa vida financeira. Então, você sabendo que você tem, por exemplo, um carro, você tem uma casa, você sabe exatamente também o quanto você tem de dívida, pode ser inclusive no próprio carro e na própria casa, mas você sabe o quanto falta para ela ser quitada, quanto tempo falta, né, quantas parcelas faltam, isso já te traz uma clareza muito maior sobre a sua vida financeira, mais tranquilidade, vai te permitir trabalhar melhor, muitas das vezes, e com isso também até eventualmente ganhar mais dinheiro para que sobre mais dinheiro para você economizar e conseguir destinar isso para os seus investimentos, que é o que todo mundo quer, né? Para aí sim atingir a liberdade financeira e não depender de trabalho nenhum. Né, quando você está um pouco mais velho, mais velha e quer justamente curtir a sua vida, né? Viajar, curtir os filhos, os netos, enfim, curtir da maneira que cada um entende melhor, tá? Então, para fazer esse check-up, eu acredito que a gente tem que responder algumas perguntas, né? Uma delas é o quanto você ganha. Então, depois de levantar, né, todos os seus bens e as suas dívidas, é importante você ver o quanto você ganha por mês, né? Porque se você não é um trabalhador que ganha uma renda fixa todos os meses, faz uma média, né, dos últimos 3 meses e trabalha com esse valor para você saber o quanto você pode gastar ou não no seu mês, né? Às vezes o fluxo de caixa ele é um grande vilão das pessoas, né? Porque às vezes você tem o dinheiro, só que vai demorar para você receber e você precisa gastar o dinheiro hoje, você precisa pagar uma conta hoje e isso acaba te atrapalhando, vai te fazer pagar juros, aumentar o valor da dívida, e aí sim pode ser que você não tenha o dinheiro suficiente para pagar. Então, veja o quanto você ganha, quando você recebe. Se você não recebe uma renda fixa, como eu disse, faz uma média dos seus últimos meses para que você tenha uma aproximação mais real, tá? Depois você levanta também quais são suas necessidades, né? Quais seus objetivos, o que você precisa pagar de contas, ou seja, aluguel, mercado, condomínio, se você tem carro, enfim, qualquer tipo de despesa, pensão alimentícia, qualquer coisa que você precise pagar, é importante que você faça esse levantamento e saiba se todos esses custos cabem dentro do quanto você está ganhando. Se você ganha R$ 3.000 e você tem 4.000 de contas para pagar todos os meses, tem algo errado, você tem que readequar esses 4.000, né, fazer com que esses 4.000 sejam menores que os 3, porque aí sim você consegue começar a pensar em economizar. Antes disso, você não consegue, né, porque se você gasta R$ 1.000 a mais todos os meses, você vai acabar se atolando lá em dívidas, tendo que fazer dívidas com cartão de crédito, que a gente sabe que aqui no Brasil são taxas altíssimas de juros, e uma dívida de R$ 1.000 pode virar R$ 10.000 aí em pouco tempo, facilmente, tá? Então é importante que você saiba exatamente o quanto você gasta. Então é muito importante fazer um planejamento financeiro. Você faz um orçamento mensal. Hoje a gente tem diversas planilhas, inclusive na Suno, diversas planilhas que ajudam a controlar esses gastos e te fazer a controlar melhor o seu mês a mês, né, o seu orçamento mensal. De novo, é bom você ver também se você tem dívidas ou não, como que está essa dívida, qual a taxa de juros dessa dívida, quanto tempo falta para ela ser quitada, porque não adianta você começar a investir sem antes quitar essa dívida. Muitas vezes, né, assim, na esmagadora maioria das vezes, a taxa dos seus investimentos de retorno vai ser muito menor do que a taxa que você tem que pagar de juros em caso de uma dívida. Então não adianta você começar a investir tendo uma dívida no seu cartão de crédito, alguma parcela de financiamento correndo, porque a taxa dessa dívida vai ser muito maior que a dos investimentos, e aí você no final do dia também vai continuar tendo que pagar mais do que você receber. Então é importante, antes de você começar a investir, quitar todas as suas dívidas, a não ser que seja um caso muito específico que você faça as contas e veja que vale a pena manter aquela dívida para conseguir uma renda maior, né, nos investimentos. Mas como eu disse, via de regra, a maioria das vezes as taxas dos financiamentos, né, a taxa passiva, né, a taxa de dívida é muito maior do que a taxa de retorno, a taxa ativa. Então é muito importante que você faça esse levantamento também para você ter essa clareza, tá? Eh,
também é bom em você levantar quais são os seus objetivos financeiros, tá? Porque às vezes você está super organizado, você já quitou suas dívidas, você tem um orçamento mensal redondo, mas você não tem nenhum objetivo financeiro a ser alcançado específico, né? E isso acaba atrapalhando um pouco, porque às vezes podem vir distrações, pode chegar uma época do ano que você está mais feliz, às vezes final do ano também, você acaba dando presente para mais pessoas, e isso faz com que você gaste mais dinheiro e sem um objetivo financeiro específico na mente, né, pode ser uma viagem, a compra de algum bem, seja uma casa, um carro, sem esse foco, né, muito específico na sua cabeça, fica difícil e aí você acaba tendo mais distrações no meio do caminho. Então é importante que você defina, alguns objetivos financeiros para você atingir, porque aí você mantém o foco e todo dia você, toda decisão que você precisar tomar, você vai lembrar desses objetivos, tá? Então, como eu disse, né, depois da gente fazer todo esse levantamento e começar a praticar, e colocar os seus gastos no orçamento mensal, é bom você fazer uma análise desses gastos, porque nada adianta você preencher os gastos e não saber para onde vai o seu dinheiro. Então, você sabe se o seu dinheiro está indo para despesas fixas, por exemplo, para despesas variáveis, se está indo tudo em restaurante, se está indo tudo no aluguel. É muito importante que você saiba disso, porque aí você consegue fazer essas movimentações caso seja necessário, né. É muito mais fácil você cortar o restaurante no final de semana do que você cortar uma parcela do aluguel, porque senão você não tem onde morar, você não consegue simplesmente fazer essa movimentação tão rápido. Então, depois de preencher todo o orçamento, é importante que você analise esse orçamento. Então, pega o histórico lá, não precisa ser da vida inteira, mas pega um histórico recente e vê para onde foi o seu dinheiro. Pô, recebi aqui R$ 6.000, R$ 5.000 e estou vendo que 50% desse valor está indo no aluguel. Então, na prática, fora o aluguel, você só tem R$ 2.500 para gastar no seu mês. Com esses R$ 2.500, você vai ter que fazer mercado, você vai ter que, se você anda de carro, você vai ter que pagar o carro. Se você eh, janta no restaurante, você vai ter que usar esse dinheiro também para readequar. Então, assim, é muito importante que você analise os gastos para que você consiga ter essa clareza também para onde está indo o seu dinheiro. E aí, depois disso, né, depois de você saber tudo isso e fazer as alocações, né, as adequações necessárias, você começa a estipular um valor que você pode economizar. Então, pô, você viu que você está gastando R$ 2.500 e o seu salário é de R$ 3.000. Você tem uma sobra de R$ 500. Você pode falar, poxa, então a partir de agora eu vou criar o hábito de guardar, né, de poupar R$ 300 por mês e começar a investir. Tá? E aí eu acho que uma porta de entrada muito boa para os investimentos são os ativos de renda fixa, tá? São um pouco mais conservadores, né? Eles têm uma característica mais conservadoras em relação aos outros ativos, né, como renda variável, ações, e fundos imobiliários, mas é muito importante que você, antes de começar a pensar no ativo que você vai comprar, pensar nesse hábito, né, em criar o hábito de poupar, pode ser R$ 300, pode ser R$ 100, o quanto você conseguir. Então você tendo uma sobra de caixa todos os meses, você destina aquele dinheiro para uma outra conta, né, separada da sua conta corrente, pode ser em alguma corretora ou algum banco que você use só para investimentos, e aí com isso você consegue começar a economizar, a poupar dinheiro, investir, escolher os ativos que vão te trazer retorno no longo prazo e aí sim alcançar de fato a liberdade financeira. Então, os principais pontos aqui que eu acho que são muito importantes, né, para a gente economizar dinheiro em 2023 é que você trace a sua realidade financeira, né, veja ali como está o seu balanço financeiro, tudo que você tem de bens, tudo que você tem de dívidas. Depois, faz um orçamento mensal com todos os seus gastos, né, o quanto você está ganhando de dinheiro, quanto você está gastando de dinheiro. É muito importante que você ganhe mais do que você gaste, senão nunca vai ter sobra de caixa e você vai ter que pegar dívidas, né, empréstimos para quitar o excesso de caixa que você está usando. Depois, faça uma análise dos seus gastos, veja para onde está indo esse dinheiro, e aí sim você consegue criar o hábito de poupar, de economizar, e aí escolher os melhores ativos para sua carteira de investimentos, tá bom? Então, antes disso, né, antes de você fazer tudo isso, eu acho difícil de você começar a investir, porque como eu disse, as taxas dos financiamentos normalmente são muito maiores, né, financiamentos aqui eu digo dívidas, são muito maiores do que as taxas de retorno dos ativos financeiros na maioria das vezes. Tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Um muito obrigado e até a próxima.